meninas, voltei. Eu vim gravar um vídeo pra vocês que é o relato da cirurgia da Lele. Eu tô devendo pra vocês. A cirurgia da Lele foi no dia 1 de julho e hoje já são 3 de agosto. Eu tô devendo já faz um bom tempo. É porque a minha vida, gente, tava um caos. Letícia tava de férias e cirurgiada e o pai também dela tava de férias. Então minha casa tava um caos. Eu não tava conseguindo parar pra gravar pra vocês. A Lele tava um furacão, dormiu mesmo, sem conseguir parar. Então, eu tava sem tempo, sem condições de gravar pra vocês. Mas já que as aulas dela voltou hoje é uma segunda, ela já tá na escolinha, então o pai também já voltou de férias. Então, a minha rotina vai voltar um pedaço normal por enquanto, porque eu também vou voltar a fazer faculdade dia 10. Então ainda minha rotina vai estar um pouquinho estressante ainda. Mas então, no dia da cirurgia, foi no dia 1, a gente saiu de casa, era 5 horas. Teve um probleminha antes de sair de casa, o que me deixou mais nervosa ainda, né? Porque seu filho fazendo um bebezinho de 2 anos ir pra uma cirurgia é traumatizante, gente. Então assim, no dia da cirurgia, no dia 1, a gente tinha que sair de casa mais ou menos 4h40, 5 horas no máximo, para poder fazer a ficha e pro internamento, que seria de 6 horas. Só que teve um probleminha quando a gente saiu de casa. Além de o despertador não ter tocado, então a gente ia se acordar de 4h20, se acordou de 4h40, que o despertador não tocou. Então meu marido assim que se acordou, na sorte. E quando a gente saiu de casa, tirou o carro da garagem, o alarme do carro do meu marido começou a tocar, só que aquele dispositivozinho não estava funcionando. Aí começou isso, aquele estresse. Aí foi que a minha sogra também ia com a gente no carro do namorado dela. E o dispositivo do carro do namorado dela tirou a bateria, botou na bateria do meu marido para poder... Então isso custou umas meia hora. Então a gente saiu daqui, já era 5 e um pouquinho. Chegamos lá no hospital, eu acho que já era 5h40, 6 horas. Conseguimos fazer a ficha até bem rapidinho. Mas aí demorou um pouquinho, mas não teve nenhum estresse em relação ao hospital. Gente, eu vou falar um pouquinho mais alto, porque a máquina começou a girar. Então assim, a gente fez a ficha, subiu pro quarto. A Lele tava super calma, não tava demonstrando nada. Subimos pro quarto, ficamos lá esperando. Eles deram aquela roupinha, a batinha, que ela ficou muito fofinha, gente. Sem saber até pra que era. Tirou foto, posou pra foto. Eu até... Ai, a máquina agora... Eu até postei lá na página, então quem não segue lá a página, gente, curte lá, YT Gabriela Lima, que eu postei assim um pouquinho da cirurgia do dia, ela vestida com a roupa, até o pós-cirúrgico eu postei. Então, quando deu, a gente achou que a cirurgia ia ser umas 7h30, só que o médico também se atrasou, quando deu umas 8 horas da manhã para 9, vamos botar assim umas 8h30, foi que a maqueira veio buscar a gente pra cirurgia. Ela ficou com muito medo, porque tinha que ficar na maca. Então ela ficou com muito medo, ela chorou muito, mas em relação a isso, eu acabei pegando ela no braço, ela se acalmou mais. Mas aí quando chegou na hora do elevador, gente, eu descobri que eu tinha que ir com ela, e o pai e a minha sogra não podiam entrar. Então eu fui a única que entrou na sala, assim, no elevador, pra entrar na sala. Eu fiquei, assim, gente, desconsolada, porque eu não sabia o que fazer. Quando a gente entrou, foi quando eu fui informada que eu ia entrar na sala de cirurgia até ela apagar, até que a anestesia pegasse, eu sairia. Então isso já me deixou num estado de nervos terrível. Então quando a gente entrou na sala, eles deitou a Letícia na maca lá da cirurgia e começou a colocar, gente, a anestesia. Isso foi me dando um pânico. Foi quando simplesmente eu comecei a segurar ela começou a gritar muito, a gritar. E o anestesista forçando a mascarazinha. E quando eu fui vendo, gente, o chorinho dela foi diminuindo, até que ela apagou. Foi nessa hora que eu entrei em estado de pânico. Quando eu olhei pra ela, gente, eu tive uma sensação de que ela tinha falecido ali nos meus braços. Então eu fiquei desnorteada. Então foi até que o médico fez: pronto, mãe, agora você vai sair, gente. Eu não sabia nem por onde eu tinha entrado, nem por onde era a saída. Eu
comecei a ir em direção à parede. Desnorteada, foi que o maqueiro chegou pra mim e fez: mãe, agora você vai sair, viu? Pegou na minha mão, que eu tava sem saber pra onde, eu não sabia. Eu comecei a me questionar e eu acho que pela minha feição ele percebeu que eu tava querendo achar a saída, né? Eu não achava, então simplesmente ele me ajudou. Ele fez: pronto, mãe, você vai seguir esse corredor e vai ter uma salinha lá onde você vai ficar esperando até ela sair da cirurgia. Eu cheguei nessa sala, comecei a me desesperar, chorar. Só queria meu marido perto ali de mim, porque nesse horário você só quer um abraço, você só quer alguém que lhe console, e não tinha, né, gente? Eu fiquei sozinha, comecei a chorar, me desesperar, até que uma médica passou e fez: não, mãe, não se preocupe, tentou me consolar. Aí veio outra mãe também, que tinha um bebezinho fazendo uma cirurgia também. Ficou a gente meio que uma consolando a outra. E depois o maqueiro saiu e falou: oi, mãe, começou a cirurgia, tá? Aí eu perguntei, ele disse que duraria meia hora, e realmente, gente, só durou meia hora. Quando eu menos esperei, eu estava escutando o choro dela de longe. Aí foi na hora que eu corri e vi que realmente era ela. Ela estava no braço do maqueiro. A cirurgia foi bem rápida. Ela estava nos braços do maqueiro, em pânico, chorando muito. Ela não veio na maca. Eu acho até porque ela estava se debatendo muito. Aí ele me deu ela nos meus braços. Eu tentei consolar ela, gente. Ela estava... Aí você não tem noção. Ela não conseguia abrir os olhos. Ela chorava. Um choro bem fraquinho, mas se debatendo, se esticando. E eu com muito medo de pegar, né? Com medo de machucar. Ela veio com aquele trocinho que bota o soro aqui, que tava enrolado no braço dela, tava passando sangue, até que eu pedi pra enfermeira tirar. Comecei a cantar, comecei a dizer que eu tava ali: mamãe, ó, mamãe tá aqui, porque a médica fez: ó, mãe, ela tá muito enjoada, ela tá tonta, por isso que ela tá assim. Então comecei a tentar: ó, mamãe tá aqui, Lele, abre o olho. Ela falou: ó, mãe, tenta acordar ela, tenta conversar com ela. Comecei a cantar as músicas que ela gosta. Comecei a dizer com o avô dela, que ela é louca pelo bisavô, sabe, gente? Comecei a dizer: ó, tem um vovô dela lá fora, tá esperando, você precisa parar de chorar. E assim eu fui tentando, comecei a cantar as musiquinhas que ela gosta, da Tinkerbell. Comecei a cantar, comecei a falar com ela, foi que ela se acalmou mais. Aí ela dormiu no meu colo lá, na sala de pós-cirurgia, tá, gente? Que eu acho que eu passei 40 minutos tentando consolar ela, que eu tive até uma distensão muscular, que esse meu braço ficou completo. Eu acho que tanto eu segurar ela assim, com tanta força, que eu até fiquei em pé. A médica mandou eu sentar na cadeira, mas do jeito que ela tava impossível. Aí ia cair eu e ela, eu preferi ficar em pé, então eu tive uma distensão muscular nesse braço. Mas assim, depois ela foi percebendo que eu tava lá, ela começou a chamar pelo pai, a chamar pelo avô. Mas aí eu comecei a explicar que elas estavam lá fora, que ela tinha que se acalmar, que parar de chorar. Até que ela parou, ela dormiu, ela pegou no sono. Gente, o que me causou um pouquinho de medo foi porque não veio ninguém olhar ela depois pós-cirúrgico lá na sala de pós-cirurgia. A enfermeira só tirou o negocinho daqui, pronto, ficou eu e ela lá. Até que veio o maqueiro e fez: ó, mãe, você já vai subir pro quarto. Depois de uns 40 minutos. Aí antes disso veio o médico, me indicou assim em relação a remédio, falou que tem um pouquinho de repouso, falou como foi a cirurgia. Mas isso bem rápido, acho que não durou nem 5 minutos a nossa conversa. E daí eu sentei na cadeira de roda, subi com ela pro quarto, encontramos o pai dela lá esperando. Ela já estava muito sonolenta. Ficamos no quarto lá, na enfermaria, né? Ficamos no quarto, ela deitou. Aí depois de um tempinho ela dormiu. Eu botei na cama, ela não quis ficar na cama. Fiquei no meu braço. Aí foi que ela foi se despertando, foi vendo a avó, foi vendo o namorado da minha sogra, né, que ela chama de tio. Então foi aí que ela se acalmou mais, ela já despertou, ela já não estava chorando tanto. Aí foi isso, sabe, gente? Depois, logo após, a minha sogra foi embora. E quando ela viu a minha sogra indo embora, passando batom, gente, ela na mesma hora abriu o olho e fez: vovó, eu quero batom. E fez o biquinho assim e passou batom nela. Eu fiz que menina vaidosa, até pós-cirurgia ela pedindo batom. Mas aí, logo depois, ela pegou no sono, passou quase uma hora dormindo, isso já era umas 10, quase 11. Ela dormindo, acordou muito bem, sentou, gente. Eu não sei se era efeito da anestesia ainda, que ela não tava sentindo nada, mas ela acordou, ela sentou,
Ela almoçou muito bem. O pós-cirúrgico almoçou. Antes ela começou a pedir Danone. Só que eu não tinha levado, eu tinha levado uma papinha da Nestlé, sem saber se podia ou não, porque a médica disse que ela só ia tomar líquido para que ela não enjoasse. Mas aí eu falei pra enfermeira, a enfermeira liberou a papinha da Nestlé, ela tomou todinha. Ficou pedindo mais, mas aí a gente esperou o almoço, chegou o almoço, ela almoçou muito bem, ela reagiu muito bem. Já quando deu umas 4 horas da tarde, a gente foi liberada. Não foi enfermeira, não foi médico, não foi nada lá perguntar como é que ela tava, se ela tava bem, olhar a cirurgia, nada, gente. O médico já tinha assinado a alta dela de 4 horas e ponto. Não foi mais ninguém. O que me incomodou, eu achei que ia uma enfermeira lá olhar ela um pouquinho, reavaliar essas coisas, mas não foi ninguém. Então, de 4 horas a gente foi embora pra casa. Chegamos em casa, ela reagiu também bem. Ela ficou deitada, ela recebeu visita. Ela falou normal no primeiro dia. Já no segundo dia em casa, eu acho que o efeito da anestesia passou. Ela reclamou de dor um pouquinho. Ela não sentava, ela tava com muito medo pra sentar, devido à barriguinha dela, né, gente? Então, ela reclamou muito no segundo. No terceiro dia, porque o médico disse assim: mãe, ela vai demorar pra fazer cocô. Então, uns 2 dias dou no máximo para ela fazer. Gente, passou 2 dias, ela não fez. Então, quando foi no quarto, eu acho, dia de cirurgia, ou no terceiro, foi no terceiro dia de cirurgia, ela tava se prendendo muito para fazer cocô. Ela começou a gritar de dor, a chorar. Eu e meu marido sem saber o que fazer. Porque eu acho que quando ela fazia um pouquinho de força, doía muito, então ela reclamava muito de dor. Mas aí a gente teve que ligar pro médico, eu liguei pra ele, fez: ó, mãe, compra supositório. A gente comprou supositório. Eu fui correndo pra casa da minha mãe, pra que minha mãe me ajudasse, porque eu não teria coragem de colocar supositório nela. Minha mãe me ajudou. Aí ela passou o dia inteiro sem fazer cocô. Quando foi à noite, ela fez tranquilo. No outro dia também ela fez tranquilo, que já foi acalmando. Mas, gente, eu acho que com 6 dias pós-cirurgia, Lele já tava virada. Já tava descendo da cama sozinha. Já tava querendo correr e eu sem saber o que fazer, sabe, gente? Tentando segurar ela o máximo, mas aí eu tive que ligar pro médico pra perguntar se teria algum problema, se ela não tivesse um repouso absoluto. Mas ele disse que não tem problema, que é normal. Não tem como segurar uma criança de 2 anos, principalmente a minha, que é um furacão. Mas aí ele disse que não teria problema, não ia afetar nada a cirurgia. E realmente, gente, logo quando fez uns 20 dias de cirurgia, a gente marcou pro médico, pro cirurgião, ele reavaliar ela. Tava muito bem, os pontos sequinhos. Não foi ponto, foi colagem. Só que o da virilha que tinha uns pontinhos assim pra fora, mas só era cortar. Eu mesma cortei em casa. Pra tirar o esparadrapo, gente, foi bem chocante pra mim, porque eu sou bem nojinho com essas coisas. E foi assim, eu me superei a cada dia. Ela tá muito bem, muito bem. Já a cicatriz ficou, a do umbigo não dá nem pra ver, só da virilha um pouquinho, mas já tá ficando bem clarinha. Mas fora isso, gente, ocorreu muito bem. Queria dizer assim, agradecer a todas as meninas que me deram palavra de conforto, que me ajudaram lá no Face, falaram palavras maravilhosas pra mim, só tenho que agradecer a vocês. Foi traumatizante, mas foi um aprendizado, foi pra eu crescer como pessoa. Então é isso, meninas, eu não tenho isso pra falar da cirurgia. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem cortou, dá um curtir aí, se inscreve no canal, curtam a fanpage. Ela não é a maior, ela tem bem pouquinha curtidas, mas assim, tá crescendo aos poucos. Então é isso, um grande beijo a todas e até o próximo!